Saudações, saudações! Meu nome é Pedro e hoje a gente vai conversar sobre o que fazer quando o seu negócio para de produzir. Ou seja, o que fazer no meio de uma possível crise produtiva ou financeira. Então, fica comigo e cola no vídeo. Época de pandemia. Época complicada. Costuma ser muito difícil para pequenos e microempreendedores. Espero que vocês estejam em casa, a salvos e longe de qualquer risco. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like antes de começar. Tá tendo conteúdo aqui quase todos os dias sobre empreendedorismo. Sempre tento trazer algo massa para vocês, então me dá essa moral, garanto que você não vai se arrepender. E vamos começar. A pergunta de hoje é: o que fazer quando o seu negócio para de produzir? É muito comum, principalmente para micro e pequenos empreendedores, que você esteja numa fase boa e de repente seu negócio para de dar lucro, você para de produzir, as pessoas param de comprar, principalmente por alguma crise ou alguma situação do tipo, e acredito que seja a situação que muitos pequenos empreendedores estejam passando agora com essa crise causada pela pandemia. É uma época realmente muito complicada, mas hoje eu vou te dar algumas dicas para amenizar essa situação. Não sei se você está assistindo esse vídeo na época ou não, mas agora estamos passando por uma crise horrível, do pior tipo, onde as pessoas não consomem, as pessoas não estão saindo de casa, então elas simplesmente param de consumir vários e vários produtos. Pouquíssimos mercados se beneficiam com esse tipo de crise. Por exemplo, supermercados, farmácias, a indústria das comidas em si nunca para de ganhar. Mas enfim, quem perde muito com isso também são os micro e pequenos empreendedores que sobrevivem do que fazem ou do que produzem. E minha primeira dica é justamente relativa a isso. Então, use a crise como um período de renovação. Ou seja, as pessoas, principalmente nesse tipo de crise onde as pessoas não estão consumindo, é um tempo de analisar e dar uma respirada. Porque, por exemplo, você que não é um profissional de serviços, é um profissional de produtos, você não vai produzir a mesma quantidade em uma crise que você produz normalmente. Porque você pode ter algum problema de overstock ou produção em massa, né? Então, tudo isso são problemas que você quer evitar. Então, é muito comum dar uma baixada na produção, reduz os gastos nessa época. Profissionais de serviços também, é muito comum os serviços abaixarem, sabe? Principalmente se você é autônomo. É muito comum você sentir muito esse baque da crise. Mas é normal e vai voltar. Você só precisa se preparar para quando voltar você estar, digamos assim, 100% pronto para esse recomeço, digamos assim. Então trate a crise como um período de renovação. Tire para analisar o que foi feito na sua empresa, já que você vai reduzir a produção. Use para analisar o que já foi feito na sua empresa, olhar para o passado, olhar para o que vocês estão fazendo e ver o que é importante, o que a gente deve continuar fazendo e o que não é importante e eu quero cortar, não está dando muito certo. Então, geralmente, no dia a dia, a gente não tem esse tempo de dar uma respirada, sabe? E a crise serve também para isso, para a gente parar, respirar um pouquinho e analisar o que a gente está fazendo de certo e errado. E assim como o primeiro passo é revisar o que você já fez, o segundo passo é planejar, certo? Planejar o que vai acontecer a seguir. Então você vai tirar para analisar passado e futuro, basicamente. Mesmo se você não tem ainda um plano de negócio, eu recomendo que você faça um mini plano de negócio nessa época da crise para o que vocês vão fazer depois da crise. Então, qual é o seu plano estratégico para voltar no mercado com força total? Como a sua empresa vai reaparecer no mercado? Então, tudo isso você vai pensar nesse tempo. Então, por exemplo, o que seria legal? Talvez uma promoção para a galera reaquecer, digamos assim,
voltando da crise, todo mundo vai ali voltando a consumir aos poucos. Então, talvez uma promoção abaixar um pouco a margem de lucro dos seus produtos e vender eles a um preço mais barato, mais acessível, talvez mostre para os seus clientes que vocês estão voltando com tudo. Então, é o jeito já de voltar para o mercado de trabalho e não ter aquele baque pós-crise também, que pós-crise as pessoas vão voltando a consumir aos poucos e você também sente um pouco ainda dessa crise. Então, para amenizar isso, talvez uma promoção seja legal. Então, tudo isso você vai planejar nesse plano de negócio que você vai montar durante a crise. Como eu vou voltar ao mercado de trabalho com êxito, sucesso e a 200 por hora sem parar. Agora, existem várias estratégias administrativas que podem ser usadas durante e antes de uma crise para você não sair tão prejudicado dela. Por exemplo, você sabe que as pessoas não estão consumindo, certo? Qual é uma alternativa para manter o seu negócio em andamento e respeitar essa privação monetária das pessoas? Uma boa alternativa para isso é um sorteio. Se você trabalha com produtos ou prestação de serviços, né? Produto você pode entregar na hora mesmo. Prestação, você, por exemplo, pode marcar uma data posterior para entregar, mas você realiza o sorteio durante a crise. Por quê? Porque vai gerar muito engajamento. As pessoas agora estão de quarentena, certo? Então todo mundo está muito engajado no online. As horas de acesso às redes sociais aumentaram. Então, ou seja, muita gente está muito ligada nessa área do online. Então você vai ganhar muito engajamento, as pessoas vão sentir que você ainda está no mercado, porém você não vai estar necessariamente atuando e você não vai estar se prejudicando em nada. Ou seja, é bom para todos os lados. Você vai estar se beneficiando e beneficiando as pessoas que participarem do sorteio também. Então é uma alternativa a se pensar em alguns casos. E é bom relatar também prevenções para antes da crise. A gente já está no meio de uma, mas é bom deixar aqui registrado para caso a gente passe por algo desse tipo de novo. Quando a crise está prevista, você já vai começando a se preparar e aí você com certeza não vai ter nenhum problema durante a crise. A crise foi prevista e você está lá com o seu pequeno negócio, o seu micro negócio, correndo risco, né, de perder capital, algum investimento errado, ou até mesmo fechar o negócio, né, em alguns casos você já está mal, aí vem a crise e acabou o seu negócio. Então, o que fazer para prevenir isso? Primeiro, sem sombra de dúvidas, o capital, nesse caso, é o mais importante. Então, já que você sabe que vai ter uma crise, faça uma reserva de capital, certo? Dependendo do tamanho da sua empresa, você faz o cálculo de quanto você vai precisar para passar aquela crise e você começa a reservar esse capital antes da crise. Que aí você já se adapta, antes de começar você já se prepara, né, monetariamente. Então, durante a crise, o que você vai fazer? Você vai reduzir os gastos da empresa. Sua empresa vai parar de produzir por um tempo, então é normal que os lucros abaixem também. Então, você precisa reduzir tudo que você está gastando para não chegar no ponto de você quebrar e você gastar mais do que você está ganhando. Então, você vai reduzir todos os seus gastos. Se você não tem nenhum fornecedor a prazo, você consegue aí reduzir quase 100% dos seus gastos e ficar só com o capital emergencial, só com a sua reserva de capital para aquela crise, ela vai te sustentar. Então essa já é uma forma de se prevenir financeiramente para uma crise iminente. E o segundo ponto é basicamente prepare a sua empresa como um todo, a sua companhia, sabe, como um todo. Pouco antes da crise, quando a crise já está prevista, vocês já estão sabendo que vocês vão passar por isso, vocês se preparam. Ou seja, senta todo mundo, se você não tem uma equipe, senta sozinho e vai pensar, certo? Mas senta com a galera, conversa, olha, a gente vai passar por uma crise, provavelmente a gente vai parar de produzir um pouco, então provavelmente nossos lucros vão abaixar, a gente vai ter que enxugar alguns gastos, então é bom todo mundo estar ciente do que vai acontecer a seguir para vocês se adaptarem à situação. Então é isso, se adapte à situação. Por exemplo,
Se você está vendo que as pessoas estão parando de consumir aquele terceirizado que você só usa ocasionalmente, só usa de vez em quando, você não vai precisar dele agora, sabe? Você pode já cortar o gasto daquele terceirizado. Aquele serviço que você só faz ocasionalmente e o gasto é muito alto, você vai dar uma cortada também. Então, alguma alavancagem adicional que você tem, você também vai enxugar no momento. Então, é um momento de cortar gastos e se adaptar ao processo. E é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um likezinho aí pra me agradar, eu curti, eu ver que você gostou. Temos vários vídeos sensacionais no canal. Eu vou deixar 2 aqui, como sempre, recomendados para vocês assistirem. Aqui desse lado, Destrinchando o Empreendedor Steve Jobs. A gente falando um pouco sobre a história do Steve, nosso primeiro episódio dessa série. Confere lá. E aqui, 4 motivos para começar a empreender em 2020. Um vídeo muito legal que a gente fez aí no começo do ano. Se você não assistiu, dá uma conferidinha lá. E é isso. Te vejo amanhã, sem falta. Muito obrigado.